Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro de Neemias capítulo 12, versículo 30. Vem comigo, estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve em nosso canal e esteja conosco diariamente, que vai ser um presente de Deus nós começarmos o dia alimentando o nosso espírito. E hoje o devocional ele vai ser express. Se fosse um café aqui, seria aquele famoso café expresso. Vai chegar uma encomenda daqui a pouco, vou ter que descer para pegar. E eu não quero interromper o devocional no meio. Então hoje vai ser um pouquinho mais rápido. E da mesma forma que nos outros dias, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Inclusive, estamos revisitando aqui o livro de Neemias, que é um livro que nós já fizemos uma série nele aqui no canal. Está aqui salvo na playlist. Aba de playlist, tem lá várias séries. Uma delas é sobre o livro de Neemias, que tem uma história maravilhosa de redenção, de reconstrução, lições importantíssimas de batalha espiritual. Então, é um livro muito rico. A nossa série está salva aqui, fica à vontade para visitá-la, para maratoná-la, tá bom? Gente, Neemias capítulo 12, verso 30, vai estar escrito uma coisa muito simples, muito rápida, um versículo muito rápido, e eu quero ler, depois eu contextualizar para você e trazer a meditação de hoje. Neemias capítulo 12, verso 30, vai estar escrito o seguinte, ó: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Mais uma vez, os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. A grande maioria das pessoas que aqui estão já devem ter ouvido falar sobre Neemias e sobre a história de Neemias. Talvez alguém não tenha escutado, então me permita em 30 segundinhos contextualizar. Neemias é um libertador do povo de Deus e um restaurador do povo de Deus. Quando ele é levantado, Jerusalém está completamente destruída, assolada, e ele é levantado por Deus para liderar essa reconstrução. Neemias passa por muitas oposições, por muitas dificuldades, dificuldades sociais, dificuldades relacionais, dificuldades logísticas, dificuldades espirituais. Quer estudar sobre retaliação, sobre ataques do inimigo? Você tem que estudar o livro de Neemias. Mas Neemias ele foi levantado por Deus. Quando Deus levanta alguém, pode se levantar qualquer dificuldade. Deus está com a pessoa, ele abençoa, ele abre porta, ele faz a coisa acontecer. E aqui nós já estamos na parte final do livro de Neemias, né? Neemias tem 13 capítulos, a gente está aqui no capítulo 12, onde muita coisa já aconteceu. E Neemias ele restaura os muros de Jerusalém. E para quem não entende sobre isso, restaurar os muros da cidade é trazer proteção e dignidade, logo avanço, desenvolvimento para aquela cidade. Uma cidade sem muros era uma cidade que era constantemente saqueada, sabe? A cidade sem muros, eu sempre faço a comparação, seria hoje como a sua casa não ter paredes, né? Já que as nossas cidades hoje elas não têm mais muro. Você não tem lá um Nova York cercado por muros, não tem São Paulo cercado por muros, mas a sua casa, ela tem ali os muros, as paredes, a cerca, para poder delimitar o espaço e também proteger a tua residência, a tua privacidade, trazer segurança para sua família, não é verdade? Mas imagine que você mora, digamos, na rua, que é a situação de muitas pessoas. Dormem ao léu. Não tem um delimitador logístico ali. Qualquer pessoa pode passar, da mesma forma que pode fazer um ato de caridade, pode fazer uma maldade também. Você fica à mercê. Pega essa realidade e transfere para as cidades de antigamente. Então, o muro reconstruído era sinal de restauração da cidade, restauração daquele povo e restauração da espiritualidade, da conexão do povo de Deus para com o Senhor. Se você for estudar a história de Neemias, e ela está intimamente ligada com a história de Esdras. Neemias e Esdras, eles na verdade são um livro só no judaísmo, né? Você vai ver que aquela restauração não é apenas social, mas é uma restauração também espiritual. O povo começa a ser reavivado, lendo a palavra de Deus, revisitando a lei, sendo doutrinado. Eles começam a se apaixonar uma vez mais por Deus, e ali é um grande avivamento acontece. Mas nessa altura do campeonato, onde uma grande consagração do povo estava sendo feita, nós vemos aqui algo que parece ínfimo, parece um detalhe assim irrelevante, mas não é. Não é pelo seguinte: o versículo 30 diz que os sacerdotes e os levitas, eles
primeiro se purificaram cerimonialmente. E esse termo se purificar cerimonialmente é fazer um tipo de purificação que vai deixá-lo apto para praticar os rituais, para praticar a liturgia de culto daquela época, tá? Então, os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois eles purificaram também o povo, as portas e os muros. Agora eu quero trazer uma reflexão profunda para o teu coração, mas eu preciso muito direcionar as tuas intenções para você ouvir da forma certa o que Deus quer te falar nesse momento. Por quê? Porque eu vou falar aqui agora de algo que é confrontador, mas é confrontador para nós, para o nosso coração. Então, quando eu falo isso, eu penso no meu coração. Quando você ouve isso, você tem que pensar no seu coração. Por que eu chamo tanta atenção? Por que eu friso tanto isso? Porque se você não prestar atenção nisso, nos próximos minutos, o que eu vou falar, você vai lembrar de um monte de gente, menos de você. Mas se você está aqui é porque Deus quer que você ouça isso. Se você não prestar atenção no que eu vou te falar agora com zelo, com o coração direcionado por Deus mesmo, você vai chegar nos comentários e soltar indireta para um monte de gente. Mas Deus não quer sua indireta. Deus não quer seu desabafo. Hoje é o momento de ouvir, de meditar e trazer o coração para o concerto de Deus. O que é que eu quero trazer para vocês aqui? Quando a Bíblia fala que os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, eles estão falando, a Bíblia está falando de uma purificação que é inicialmente pessoal. Eles primeiro se purificam e depois eles vão purificar o povo, as portas e os muros. Tá? Aí talvez você diga assim, bom, Tiago, mas eu não sou sacerdote. A Bíblia fala que todos nós fomos em Cristo feitos sacerdotes de Deus. Então você pode não ter um cargo sacerdotal numa igreja evangélica, igreja católica, você pode não ter um título, né? Tiago, eu não sou padre, eu não sou pastor, não sou bispo, não sou diácono, não sou presbítero. Isso é um título. Mas espiritualmente, a obra de Cristo nos faz sacerdotes de Deus. Cristo nos faz o seu reino e os seus sacerdotes, sendo que essa sempre foi uma vontade de Deus, uma vontade eterna de Deus, que é cumprida através de Cristo. Então você aqui não é o povo, você aqui é o sacerdote, tá? E esses sacerdotes, eles primeiro se purificam, depois eles vão purificar o povo, as portas e o muro. E os muros. O que é que isso significa? Tiago, o que é que Deus quer falar conosco nesse momento? É que antes de nós buscarmos a purificação dos outros e pregarmos a purificação dos outros, nós temos que buscar um processo de santificação e purificação pessoal. Porque muitas vezes essa inclinação e às vezes até uma neura de buscar a purificação dos outros é algo que se faz muito com o discurso, com o falar, né? De apontar o que está errado no outro, de denunciar o que está errado no outro, de criticar o que está errado no outro e de até, de certa forma, direcionar um caminho diferente para o outro, sendo que nós muitas vezes não temos isso no nosso coração. O que a palavra está dizendo é o seguinte, olha, primeiro cuida do seu coração, depois você cuida da vida dos outros. Entende? Isso é muito, muito, muito importante. E quando se prega algo sobre isso, a primeira inclinação de alguém que vai colocar nos comentários ou que vai ouvir no seu coração, que vai pensar no seu coração sobre isso, nem vai colocar aqui, mas vai pensar no seu coração o seguinte, Tiago, é verdade. Hoje em dia tem muitas pessoas que são hipócritas. Olha, a igreja está cheia de hipócritas, a sociedade só tem hipócrita. Muitos falam, poucos vivem, pererê, parará. E essa generalização, embora, claro, não seja mentira, eu preciso reconhecer, você precisa reconhecer. De fato, nós vivemos numa sociedade onde há muita hipocrisia, infelizmente, essa é uma realidade. Mas quando eu enfatizo muito isso, eu me esqueço daquilo que Deus está falando para o meu coração. É aquela história, né? Quando você aponta um dedo para o outro, tem muitos outros dedos apontados para você. Então nós, como sacerdotes de Deus, se você se sente, você sabe assim, Tiago, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, eu quero seguir a palavra do Senhor. O que é que Deus tem para falar para mim hoje? Traz a tua vida e o teu coração para um concerto com Deus. E muitas vezes essa saga de apontar o erro do outro ou criticar o outro serve unicamente para tirar o foco que deveria ser o nosso coração. Compreende? Depois que há um conserto em nosso coração, aí a gente vai para as outras fases, que é a purificação do povo, das portas
e dos muros. Agora eu vou te trazer uma aplicação um pouco mais detalhada aqui. Preste atenção. Uma aplicação um pouco mais detalhada aqui. Olha só. Quando se fala da purificação do povo, você já aprendeu, você já entendeu que é quando a sua vida começa a testemunhar para o outro. Você está vivendo de uma forma diferente. Você está falando de uma forma diferente. Você está pensando de uma forma diferente. E aí a luz de Cristo começa a brilhar nos olhos dos outros. A pessoa começa a ver a diferença na sua vida, não porque você está tendo agora um discurso diferente, não porque você está repetindo algo que alguém falou em algum lugar, mas porque a sua vida agora está exalando isso. Eu acho interessante que uma das expressões bíblicas que fala sobre a presença de Deus em nós é o bom perfume de Cristo. Não é verdade? Uma coisa, por exemplo, é uma pessoa dizer para você assim, ó, eu sou cheiroso, eu sou cheirosa. Pode garantir, pode confiar, eu sou cheiroso, eu sou cheirosa. Mas você chega perto da pessoa, a pessoa está fedida. Ou seja, o cheiro não tem como você enganar, não tem como você iludir. Então a nossa vida, quando estamos cheios da presença de Deus, ela exala o bom perfume de Cristo. Você já esteve num lugar onde de repente chega uma pessoa com um perfume bom, um perfume diferente, você sentiu o cheiro, você vai despertar emoções diferentes em muitas pessoas, né? Talvez até aquele perfume, aquela essência, aquele aroma, vai te lembrar alguém da sua infância, vai te lembrar alguém do seu passado, vai te lembrar alguém da sua família, vai te lembrar alguém que você, poxa, não sei o que é, mas estou tendo uma boa lembrança aqui com esse cheiro, ou mesmo que você não tenha sentido aquele cheiro antes, nossa, que cheiro agradável, que perfume agradável. Você se sente bem com aquilo. Alguns cheiros, alguns aromas, inclusive, trazem calmaria, né, para o coração humano, para a mente humana. Tem toda uma ciência envolvida na construção dos perfumes. E é interessante que o bom perfume de Cristo, ele é inconfundível, não tem como piratear. Então, antes de nós bradarmos discursos para os outros, precisamos nos perguntar, será que eu, de fato, estou exalando o bom perfume de Cristo? E, gente, essa não é uma conclamação para que você seja perfeito, sem erros, né? Porque nesse ponto a gente não vai chegar nessa vida. A gente sempre vai ter erros, ajustes, coisas a serem transformadas. A gente vai ser perfeito na outra vida, na glória. Mas nessa vida, nós vamos ser falhos. Então a questão não é você ficar sem erros. Olha, Thiago, enquanto eu não ficar sem erros, então eu não vou falar nunca de Jesus. Não, não é isso. A ideia não é essa. A ideia é você mensurar se você não está colocando no outro um fardo que nem você mesmo consegue carregar. E tem uma coisa interessante que, assim, não é 100% dos casos, tá, gente? Não estou dizendo que 100% das pessoas que fazem isso vão se encaixar no que eu vou explicar. Mas é muito comum quando uma pessoa começa a ter deslizes morais, ela começa, na verdade, a aumentar a sua rigidez no discurso de moralidade. Que, na verdade, a mente da pessoa começa a acusá-la, começa a pressioná-la. Então ela começa a ter deslizes morais, começa a estar cada vez mais distante da presença de Deus e ela começa a aumentar o padrão. Ela começa a aumentar o padrão, não. Começa a aumentar a exigência para os outros. Né? Começa a exigir cada vez mais dos outros. Tome muito cuidado com isso. Então, quando se fala de purificar o povo, você já entendeu aqui. Agora, Thiago, o que é que tem a ver purificar as portas e os muros? Meu Deus, tem que correr aqui que a encomenda está chegando aqui. Estou fazendo rastreamento enquanto faço devocional. Purificar as portas e os muros tem a ver com rituais. Tá? Por que se purificava as portas e os muros? Aquilo tinha a ver com a proteção espiritual para a cidade de Jerusalém, para o povo que ali estava. E eu vejo que muitas pessoas buscam primeiro rituais do que concertos. Rituais funcionam? Funcionam. Claro que funcionam. Ou tem muito poder nos rituais. Se não funcionasse, meu Deus, funciona muito. Mas qual é a grande questão? É quando nós tentamos compensar num ritual uma falta de transformação pessoal. Entende? Vamos colocar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa casada está ali traindo a esposa à torta direito. Está metendo louco mesmo, pé na jaca, traindo com 3, 4, 5, 10, uma vida completamente louca. Aí a esposa descobre que o casamento entrou em crise. Mas a pessoa, ela não mudou aquela vida, ela continua na vida louca realmente, e não só trai sentimentalmente, sexualmente, mas também trai financeiramente. Vamos colocar aqui nesse exemplo, Deus livre e guarde, né? Mas tem uma agressão ali também, uma coisa pesada. Aí o casamento entrou em crise. Nesse caso, a mulher vai, meu Deus, quero sair daqui, quero terminar urgentemente. Isso aqui é um inferno. Aí a pessoa vai falar assim, ó, Thiago, vamos fazer uma campanha aqui de 7 semanas que o diabo está se levantando contra o meu casamento. Peraí, meu amigo.
Não tem diabo se levantando contra o casamento. O que existe é uma falta de transformação pessoal. Talvez, se você se arrepender e mudar de vida, quem sabe tenha uma possibilidade de salvar o seu casamento. Você consegue entender o que eu quero dizer? Então, muitas vezes nós queremos ungir o povo no sentido de colocar peso moral sobre os outros, demandas morais sobre os outros. Ou às vezes queremos ungir portas e muros, queremos fazer rituais, mas esquecemos que a primeira purificação é a nossa. Então essa mensagem não é uma mensagem para você dizer nos comentários, verdade, Thiago, o mundo está cheio de hipócrita. Não, não. Essa mensagem é para dizer, Senhor, sonda meu coração. Olha a oração de Davi, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. Então, essa é uma oração para nós sondarmos se o nosso coração está de fato em Deus. E aqui eu quero terminar esse devocional, que a encomenda já chegou aqui, Jesus amado, tomara que não vá embora. Mas lembrando de um texto de 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, quando o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, você quer causar um impacto onde você está? Quer causar transformação na sua vida, na sua família, onde você vive? Tem cuidado de ti e da doutrina, sabe? Ou seja, começa a centralizar teu coração em Deus. Começa a viver o sendo a vontade de Deus. Pode ter certeza. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Se você tiver um conserto verdadeiro e profundo com Deus, não só a sua vida vai ser transformada, mas quem está ao redor também vai ser profundamente impactado. Amém, gente? Vamos acelerar, fazer uma oraçãozinha final aqui. Chegou a encomenda, tem que descer agora, eu não quero parar o devocional no meio. Mas antes de fecharmos o devocional, quero te convidar a se inscrever no canal. Deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante. E eu sempre coloco aqui também nos comentários um link para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. É lá que eu envio todos os dias o link da transmissão do nosso devocional. Isso te ajuda a ser constante e estarmos juntos aqui, tá bom? Vamos orar? Santo Deus, te dou graças por essa palavra. E eu te peço o teu zelo para nós sabermos recebê-la da melhor maneira possível. Que o Senhor possa ministrar em cada coração. Tem misericórdia de nós. Meu Pai, traz em nós a transformação que só o Senhor pode trazer. Que nós não sejamos alguém que grita discursos vazios, mas de fato alguém que vive a realidade da tua presença, a realidade da tua glória, a realidade do teu toque, do seu amor. Guarda a nossa vida em ti e faz de nós o brilho da sua luz nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair dessa transmissão, deixa aqui um comentário sobre qual foi a parte que mais falou ao teu coração nesse devocional, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.